complexo ou menos rico em termos do que está sendo proposto ali. Então, o objetivo é colocar os pontos principais que nós consideramos a partir da nossa leitura. E aí não é uma leitura só da academia, né? Eu estou lá na academia, mas eu estou dentro do chão da sala de aula dos meus alunos, e os dois aqui dentro da escola, trabalhando com os alunos também, e também dialogando nas esferas políticas. A gente fez esse texto aqui, que está aqui, que em princípio, posso contar? Em princípio, assim, a gente ia entregar para vocês hoje, assim, né? Que a gente queria muito. Só que por problemas, esse livrinho, né? Por problemas técnicos, saiu esse, que vocês precisariam de uma lupa para enxergar o que está aqui dentro. Aí a gente vai mandar por e-mail. Esta é uma primeira versão desse documento, que está aqui, esses aspectos gerais, e depois a gente vai formular, a partir do amadurecimento aqui da equipe, chamando mais pessoas para a equipe, a gente vai formular, a gente quer fazer um material mais elaborado, de modo que já tenha aqui também algumas indicações de leitura, enfim, algumas proposições e tal. Então, depois, se alguém quiser ver, é o primeiro documento da cartilha, tá bom? Eu posso fazer novas impressões e aí deixar nas comunidades. Isso, ótimo. Mesmo essa primeira versão. Ótimo. Para que elas possam se apropriar e aí colaborar nessa versão final. Isso eu posso me comprometer seguindo, então, tá bom. Seguindo as orientações. As orientações que estavam lá no e-mail, como tinha imprimir, porque era em forma de livreto, enfim. Eu vou passar a palavra para os dois, para eles também contarem um pouquinho, e depois eu queria ler só alguns fragmentos de uma carta que data de 2002, quando as populações quilombolas do Vale do Ribeira solicitaram do Ministério da Educação uma educação diferenciada para quilombos. Isso em 2002, e nós estamos em 2015, tá? E só para a gente pensar. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Elson, como já apresentado pelo Toshio. Sou lá de Vaporonduva, sou professor da Rede Municipal de Educação de Japipiranga, e também presto alguma assessoria nesta área de educação, mais voltado para as relações étnico-raciais. Não sou, uma correção aqui, não sou presidente mais da Associação de Vaporonduva, já houve a mudança de coordenação, mas eu continuo na diretoria como coordenador do GT de Educação. Então, continuo junto com a equipe. Nesse sentido, de falar um pouquinho da educação escolar quilombola, eu acho que remete não só à história da Cátia aqui relatada, a história minha, do Luiz, né? Nós temos uma base, né, da comunidade. Os nossos mais experientes, nossos líderes comunitários foram quem nos incentivaram, nos mostraram e nos deram formação política para que nós pudéssemos estar buscando o conhecimento, se empoderando para estar desenvolvendo atividades e ajudando na ascensão social e econômica da comunidade. Toda a minha formação, sou formado em Pedagogia e História, realizei o mestrado em Educação, tive a oportunidade de fazer uma especialização fora do país, nos Estados Unidos, e todo esse processo de formação foi através de políticas de ações afirmativas. Eu fui para a universidade com a cara e a coragem. Saí daqui para São Paulo porque me ofereceram uma bolsa de estudo de 100% lá. E aqui naquele momento eu não tinha essa oportunidade. Então, hoje está um pouco mais acessível, mas naquele momento não tínhamos. Assim como também segue a história do Luiz, né? Então, todo esse processo, esse conhecimento, não foi apenas a escola que nos ofereceu, a escola que hoje, né, é considerado um dos maiores caminhos, né, do ensino-aprendizagem. Foi a lição de casa, porque a escola nos oferecia, nos passava um conteúdo que fazia nós ir totalmente contra aqueles princípios, aquelas ideologias que nós recebíamos de casa, da comunidade, dos nossos familiares, dos nossos mais experientes. Quando eu ouço, às vezes, dizerem que a
a educação não pode ser só focada no ensino dessa comunidade, na sua cultura. O objetivo dessa modalidade da educação escolar quilombola, posto aí que já temos uma resolução e tudo, não é só trabalhar a questão da comunidade. Não é só isso. Essa modalidade não propõe só isso. Essa modalidade propõe conciliar as duas coisas. Aquilo que nós temos hoje no sistema de ensino tradicional, a modalidade de educação escolar quilombola é trazer um conteúdo que concilie, que se adapte ao tradicional. Seja possível fazer esse caminho, trabalhar ali paralelamente. Porque na matemática, aquilo que eu aprendia lá com meu pai, a medir de braças, né? Meu pai falava braças, salaminho, né? Essas medidas, eu chegava na escola, o professor falava não, é metro, né? Eu falava metro, vamos fazer essa medida por metro. Eu chegava em casa, pai, eu estou errado, isso é metragem. Ah, não, meu filho, um salaminho equivale a quantos metros? Se o professor não sabe fazer essa conversão, o meu pai tinha a quarta série naquele período. Então, falei, ô pai, ele está falando, está correto. Chegava na escola, pai, a cartilha mostrava, o livro mostrava, pessoas negras escravizadas na casinha de pau-a-pique, na senzala. Então, eu não quero me identificar com aquela figura. Eu quero ser aquele cara da casa bonita, com o carrinho lá da casa na garagem, os cachorrinhos ali, a família bonita de mão dada. Meu pai falou, não, filho, aquele é um sistema, aquele é uma cultura, a nossa cultura é outra. E nós não somos descendentes de escravos. Se isso te ensinaram lá, desconstrua isso. Nós somos descendentes de seres humanos que foram capturados no seu continente e trazidos para cá para trabalhar como mão de obra escrava. São seres humanos. Nós somos iguais a eles e não diferentes. Então, quando eu ia para a escola e voltava, eu tinha esse retorno em casa. E muitos, como eu, às vezes não tiveram esse retorno em casa, porque o pai não tinha conseguido acessar o mínimo da escola, o mínimo do caminho da educação. Então, o meu pai, nesse processo, com algumas lideranças, nos mostravam que era possível transitar nesse meio. Tanto que quando nós remetemos alguns debates hoje, né, ouço essas perguntas diretas nas assessorias que eu faço, você é a favor ou contra as cotas que a gente ouve direto? Eu falo, não sou diretamente a favor, gostaria que não existisse cota. Mas hoje sim se faz necessário um projeto de cota, uma política pública de ação afirmativa que venha fazer a correção, a defasagem desse processo de ensino da população afro na esfera acadêmica superior, nas academias. E como que isso se dá? Vai continuar pela vida inteira? Não, mas para isso temos que ter políticas na base que melhore o nosso ensino fundamental, o nosso ensino médio, para que essas crianças possam depois debater de igual para igual e disputar de igual para igual. Eu tive a oportunidade de passar no vestibular de universidade pública, mas dentre tantos outros negros, irmãos quilombolas, é um ou dois que conseguem, não são todos. Então, nós temos que ter essa visão, temos que fazer esse paralelo um pouco com o passado e o presente, para ver que o governo, o sistema, tem uma dívida histórica com a população afro-brasileira, principalmente aqueles que ainda preservam e fazem a manutenção de suas culturas. E isso tem que ser corrigido. Nada melhor do que políticas que atuem fazendo a correção desses processos. Tá? No sentido da educação escolar quilombola, dessa modalidade também que a gente propõe, dessa educação diferenciada, é que os nossos alunos, como o professor Luiz já falou, né, se apropriem da sua realidade local. Eu sempre, em todos os espaços que eu passo, eu me assumo e falo que eu cresci na vida de uma comunidade e não pretendo sair. Saio e volto, mas a Cátia eu conheço há muito tempo, é uma irmã dona mais velha, que sempre esteve do meu lado, e eu sempre falo para ela, a minha casa não é de São Paulo, aqui eu estou passando uma temporada porque é necessário, mas eu vou e volto. E quando eu puder estar lá, eu vou estar lá definitivamente. Então, esse processo de ensino é isso que a gente quer trazer para as comunidades. Por quê? Porque as escolas particulares já estão fazendo. E isso não está desmerecendo o ensino. Eles estão se apropriando de conhecimentos que às vezes nós não estamos fazendo aqui no sistema público de ensino. Eu presto assessoria em uma escola particular de São Paulo, da Elite, do Santa Cruz, e todo ano eu estou lá para falar disso.
Lourenço Castanho, para falar disso, para levar esse debate para a sala de aula. Eu trabalho com ensino fundamental e médio lá no Santa Cruz, e é para falar disso porque que as crianças querem saber, porque isso tem que estar no currículo, é lei. E os professores, você chega lá, os alunos já estão preparados, o professor já deu uma base para eles em sala de aula, onde eles estão preparados para questionar quem vai lá fazer esse trabalho com ele. Então, por que o sistema privado, o sistema particular já está fazendo e o público não? Por que ainda há essa resistência? Nós temos que fazer essa visão, porque essas pessoas que estão nesse sistema hoje, que são da grande elite, serão as pessoas que estão dominando daqui para o futuro mais próximo. E nós, se não passarmos até essa visão de conhecer as duas faces, os dois lados da história, nós poderemos continuar ainda na situação de dominados. Então nós temos que nos empoderar do conhecimento e ficar, né, dentro de uma posição confortável para nós, para as comunidades. Porque o sistema é avassalador. E se nós não estivermos preparados, nós acabamos sendo, né, o sistema prepara para isso, corrompido por ele. Então nós temos que estar preparados para viver na comunidade ou fora dela. É a formação do micro com o macro. Então hoje eu posso viver na minha comunidade como vivo, moro em Guapururuca, mas a qualquer momento eu posso transitar por outro estado do país e eu não vou ter problema de adaptação. Mas eu reconheço e sei a minha origem, a minha história, a minha cultura. E esse documento, a Resolução 8 propõe para que essas crianças não fiquem alienadas ao seu conhecimento prévio, ao seu conhecimento cultural, sejam desconstruídos na escola. E é isso que os professores fazem hoje em massa, vêm da cidade e fazem isso com a comunidade. Nós estamos no município de Eldorado atuando com um pouco mais de frequência, porque nós estamos começando a fiscalizar isso. Nós estamos cobrando as nossas escolas quilombolas, para que isso não aconteça, para que a criança não negue a sua origem. E esse material traz algumas determinações dessa lei, que para nós é de extrema importância. Ter o professor formado e que seja da própria comunidade, isso está posto na lei, na resolução. Não é uma questão que eu vou colocar aquele professor lá. Não, está posto na lei. Os municípios têm que incorporar isso e fazer funcionar. E as comunidades quilombolas têm que começar a cobrar isso através de medidas